Muito bem, aos eleitos que aqui ficaram, vamos dar sequência ao nosso estudo desta manhã. Nós iniciamos esse estudo na semana passada, ou melhor, na semana retrasada. Semana passada, esse capítulo, iremos dar sequência nesse capítulo que é do livro do livro O Conhecimento de Deus, do Packer, J.I. Packer, da editora Cultura Cristã. Esse exemplar que eu estou usando é de 2014. O capítulo que nós vamos continuar a estudar nessa manhã é o capítulo 3, Conhecendo e Sendo Conhecido. Nós estudamos na semana passada sobre conhecendo a Deus. Não, está com o tamanho. Nós estudamos sobre a parte do capítulo que fala sobre conhecendo a Deus, foi a aula anterior, e hoje nós iremos estudar sobre conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus. A Bíblia usa várias figuras para dizermos sobre o conhecimento, ou como devemos conhecer a Deus, ou a forma que vamos conhecer a Deus. E aí, conhecemos a Deus, e ele vai trazer essa figura de um pai que conhece o seu filho, uma esposa que conhece o seu marido, um súdito que conhece o seu rei. Também ele vai trazer a figura, na Bíblia encontramos a figura de uma ovelha que conhece o seu pastor. Lembra da passagem? A ovelha conhece a voz do seu pastor e a segue. Segue o seu pastor. Todas as quatro comparações têm por primícia o conhecedor que tem grande apreço por aquele que ele busca conhecer, que é o seu objeto do conhecimento. E quem ele busca conhecer se propõe e se coloca para ser conhecido. Quer um exemplo sobre isso? Uma ovelha só poderá conhecer o seu pastor se esse pastor chegar até ela e se disponibilizar para que ela venha conhecê-lo. Com o seu cheiro, com a sua voz, com o seu comportamento e atitudes. Essa ovelha irá identificar quem é o seu pastor, irá segui-lo, não porque ela apenas quis conhecer, mas porque o pastor a quem ela tinha interesse de conhecer, se aproximou dela para ser conhecido por ela. Essa daqui é uma figura muito interessante, porque quando nós olhamos para Deus, por mais que nós tivéssemos interesse, vontade, desejo de conhecer a Deus, nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele se deixou ser conhecido. E essa daqui é uma figura muito importante nós entendermos, porque Deus, na sua graça e misericórdia, Ele se colocou para ser conhecido. Como? Através da palavra dEle, através da Bíblia. Deus se revelou a nós. Outro ponto importante a entendermos, ou já trabalhamos o conceito, que podemos conhecer a Deus dessa maneira através do conhecimento de Jesus Cristo. Mas como conhecemos a Deus então? Conhecemos a Deus e vamos ter esse conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus não tem conhecimento de Deus. Não tem como conhecermos a Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. E a manifestação de Deus sobre a terra foi Jesus Cristo. E isso daqui está muito claro para nós quando nós olhamos no texto de João 14, versículo 9. E ele diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Então ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Não há possibilidade de ver o Pai sem ver Jesus. Há uma aqui mediação, não só da relação Deus e homem, mas a relação do conhecimento Deus e homem. Porque nós pensamos, de certa maneira, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens no processo de ir lá e interceder por nós. Ir lá e dizer, olha Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, olha lá o teu filho Otoniel está precisando de tal coisa. Será que a gente não pode ceder para ele, interceder nesse processo de clamar e ajudar em alguma circunstância aqui sobre a terra? Mas o processo vai além não só de aquele que intercede por nós, mas aquele que se revela revelando a Deus para nós. Revelando Deus para nós. E por isso ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. O texto de João 14, mas agora o versículo 6, ele fala também da seguinte forma. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O processo de ir ao Pai é por Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E esse senão por mim não é apenas pensar na sua filosofia, não é apenas reconhecer a filosofia de Jesus, o que é ser um cristão, mas ele fala por ele. É como se estivesse andando por cima de Jesus, não pisoteando ele, mas andando junto com ele, caminhando com ele, vivendo com ele. É importante, portanto, que tenhamos claro em nossa mente o que significa conhecer Jesus. O que significa conhecer Jesus? É muito mais do que saber que ele existe, que foi alguém importante na história, alguém importante no processo histórico. Jesus era mestre e falava com autoridade. O profeta que era mais do que os profetas. O mestre que ensinava a ponto os seus discípulos admirá-lo, segui-lo e até ao ponto de reconhecê-lo como seu Deus. Ao ponto de reconhecê-lo como seu Deus. Marcos vai falar no sentido de, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus ensinou, mostrou e os enviou. Esse ensinamento foi muito mais do que um mero conhecimento, foi uma mudança de vida. Foi um novo paradigma para eles, é o nascer de novo. Agora se tornar esse cristão que está a ponto de deixar tudo o que tinha, tudo o que fazia, para sair, para ensinar, para pregar. Eles reconheceram aquele que havia escolhido e chamado eles para andar, viver e ser amigo de Jesus. Mateus vai falar sobre isso. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem tu és? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O homem que nasceu de novo, agora reconhece quem é o seu rei, o que ele fez e o que ele faz. O homem que nasce, agora tem essa nova ideia, esse novo conceito de Cristo Jesus. Não é apenas alguém na história,
não é apenas alguém que viveu, que foi seguido por muitas pessoas e que agora é seguido por muitas pessoas, mas é o Rei e que possui todas as coisas e que tem tudo sobre ele e debaixo dele. E João vai falar sobre: tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Quem eu vou seguir? Como que eu posso ir? Você quer ir para outro lugar? Aí Simão Pedro responde: para onde eu vou ir? Somente tu tens palavras de vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou. Aquele que morreu no Calvário está vivo e disponível para ser conhecido da mesma forma como os discípulos puderam conhecê-lo. Da mesma forma que os discípulos puderam conhecê-lo. Ah, mas calma aí, pastor, ele não está de forma corpórea em nosso meio. Verdade, concordo plenamente com você se você pensou assim. A presença dele agora é espiritual. Ele está em todo lugar. Lá os coreanos, né, na Coreia do Sul, do Norte, que estão se reunindo nesse momento, podem adorar o Senhor e conhecer Jesus como nós podemos conhecer a Ele. Não como sendo pessoas distintas e separadas, mas como uma única pessoa, porque a sua presença agora é espiritual e Ele está em todo lugar. Ele não é todas as coisas. Jesus não é esse banco, não é essa prateleira, não é esse microfone. Jesus não é isso. Jesus está em todo lugar, como muitos pensam sobre a matéria, a adoração à matéria. A presença dele agora é espiritual e não corpórea, não corporal. Conhecer a Jesus continua sendo uma relação de discipulado pessoal. Assim como os discípulos tinham a ele como mestre, andava com ele no dia a dia, vivendo com ele, sendo discipulado por ele. E esse discipulado era ensinamento todo dia e toda hora. Estava lá o mestre ensinando os seus discípulos, sentava à mesa e ele ensinava à mesa. Andava pelo caminho e ele ensinava andando pelo caminho. Estava lá na frente de uma roça, de uma lavoura, de uma plantação, ele ensinava na lavoura e na plantação. Estava vendo alguém colhendo, ele ensinava. E ele ensinava questões para a vida do ser humano, para a minha vida e para a sua vida também hoje. Não é apenas na igreja, não é apenas numa relação que ela é temporária, uma relação que ela é circunstancial. Ela é uma relação que diz respeito apenas à minha espiritualidade, mas é uma relação que diz ao meu ser por completo. O ser agora espiritual, que é Jesus Cristo, que está em nosso meio, nos discipula também andando pelo caminho, confrontando a gente com as coisas que nós não queremos ser confrontados. Nas coisas que agora só eu sei, só eu imagino, só eu tenho conhecimento. E a nossa ignorância é achar que só eu sei. Mas o Senhor sabe. E Ele quer trabalhar justamente nessas questões da nossa autoconfrontação. Em nossa mente, em nosso coração, nos confrontando. Prova disso que Jesus vai mostrar para os seus discípulos e para nós hoje, que agora não é apenas uma ação de pecado, daquela ação feita, realizada, mas simplesmente o fato de pensar, houve o pecado. Você que olhar para uma mulher e ter os olhos impuros com ela, desejá-la, ter relação sexual com ela, você já adulterou com ela. Você que tiver algum inimigo e você matar ele dentro do teu coração, você já cometeu um homicídio. E Jesus vai trabalhar questões agora da intimidade do coração do homem e para nós também essa intimidade do nosso coração. Ser um discípulo de Jesus agora é ser confrontado por Ele. O que Jesus
anda e quer trabalhar na nossa história, nesse significado da nossa história. E veja o que ele fala lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Jesus não é apenas ter um conhecimento do que ele fala. E o texto vai falar justamente isso. Ouve a voz e tem uma ação pertinente a ouvir a voz. Qual que é a ação? Elas me seguem. Eu conheço quem elas são. E elas vão obedecer a minha voz. E esse aqui é um processo muito maior do que apenas entender ou saber o que ele fala. É o que nós falamos de deixar descer 30 centímetros, que é da cabeça, do saber, indo para o coração, que é a prática. A voz de Jesus é a expressão de si mesmo. Jesus se manifesta através da sua voz, através do que ele fala, do que ele expressa. A voz de Jesus é a expressão de si. A voz de Jesus é a expressão da sua promessa. A voz de Jesus é a expressão do seu chamado. A voz de Jesus é a expressão do pão da vida. A voz de Jesus é a expressão que ele é a porta das ovelhas. A voz de Jesus é a expressão da ressurreição e da vida. A voz de Jesus. É essa voz que alcança o nosso coração e não apenas os nossos ouvidos, mas que muda por completo a nossa atitude. Conhecer é muito mais do que somente escutar. Diz que uma vez eu escutei o reverendo José Roberto falar uma história de uma criança que estava ouvindo um pregador e a criança pegou e ao ouvir o pregador pregando e insistindo lá na pregação e falando, e a criança colocou, quando o pregador começou a pregar, ele colocou a mão no seu ouvido. Ficou com a mãozinha no seu ouvido e tampando o ouvido. E aí o pregador começou a ficar incomodado porque aquela criança estava tampando o seu ouvido, né, com a mão no ouvido, a pregação inteira. E o pregador falava mais alto para aquela criança ouvir que ele estava dizendo a mensagem, pregando. E quando chegou na porta, aquele pregador ficou cumprimentando na porta. Quando chegou a vez da criança passar, esse pregador chamou a criança: vem cá, moleque, por que você estava com a mão no ouvido? Você não queria ouvir a voz de Deus? Aí a criança falou: não, pastor, pelo contrário, a minha mãe fala que quando eu escuto num ouvido, sai pelo outro. Então estava fechando um ouvido para que não viesse sair, né, pelo outro ouvido. Diferente de ouvir e atender. O que a mãe estava falando para aquela criança? Fala: menino, você escuta, mas você não entende, você não pratica. O que Jesus fala para nós é que nós, ao ouvirmos a sua voz, devemos não apenas escutar, mas entender e viver essa voz, ouvir essa voz e praticar o que ela nos demanda. Conhecer Jesus é muito mais do que saber que ele existe. É saber do que houve um marco na história. Não é só isso. Houve um marco na história, por isso estamos em 2023 pós Jesus Cristo. E Jesus declarou, lá em João 6:35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Percebe que ele fala do que o que vem a ele é uma atitude. Esse não vai ter fome. O que crê nele também é uma atitude. Jamais vai ter sede. E o que nós precisamos nessa vida é comer e beber. As demais coisas vão ser acrescentadas. E esse comer e beber, aqui
é viver Jesus, é caminhar com Jesus. E as nossas necessidades primárias, e que ele está dizendo, olha, as tuas necessidades primárias vão ser saciadas no Senhor. E no Senhor você vai se alimentar, e nele você vai caminhar com ele. Em João 10, 7 e 14, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Elas me conhecem a mim. Ele é a porta, ele é conhecido por ela, pelas ovelhas, mas ele também as conhece. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 35. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque a relação do crer é a relação agora do ser de Cristo. E viver nele é uma relação que trabalha muito mais aquilo que é terreno, mas aquilo que é transcendente, que é o céu. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. E em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Como posso conhecer o Pai, se eu não conheço a Jesus? Conhecer a Jesus é fundamental, é essencial. E ele faz esse convite do vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, lá em Mateus 11, 28 e 29. E aí a promessa é que esses vão ser aliviados. Esses estão sobrecarregados, vão ser aliviados. O versículo 29 fala assim, agora é um convite, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O processo aqui é de conhecer a Jesus, aquele que se mostra, mas não mostra para si mesmo, mas mostra para o Pai. Esse descanso para a alma é estar em paz com Deus. É em paz com Deus. O que perturba a nossa alma é não estar em paz com Deus. É estar em rebelião contra Deus, ou afastamento de Deus, que é o pecado, nos causa essa dor da alma, essa dor do nosso íntimo. Só podemos ouvir a voz de Jesus quando reconhecermos quem Ele é. Quando confiamos nas suas promessas, quando reconhecemos que Ele é o nosso pastor, que Ele é o Senhor da nossa alma, que Ele é o motivo, a causa e a razão da nossa vida. Sem esses reconhecimentos, nós vamos saber apenas de uma filosofia, apenas de um conceito, apenas de algo que alguns radicais vivem aí afora, né? E caminham aí afora, porque vão para as igrejas e lá prestam culto, dão os dízimo, dá oferta, sustenta, e sei o que, e tal, e esses são considerados como loucos. Mas por quê? Porque esses que consideram como loucos, esses que tais coisas praticam, não conhecem a Jesus. Porque se conhecesse, estaria adorando ao Senhor e invocando o nome do Senhor. E ele vai falar sobre esse conceito no João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é aquele que se revela e que mostra o Pai. Conhecer Jesus é ser salvo por Ele do nosso pecado, da culpa, da morte, tanto nesta vida quanto na vida futura, na vida eterna. Conhecer Jesus é algo que deve mover o nosso coração, mas ela é uma relação
interpessoal, ela é uma relação minha com Deus. Não adianta a gente chegar aqui e orar ao Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, ao Deus de Moisés, ao Deus do vô João, do Eliel. Mas se ele não for do Otoniel, não está valendo. Valeu para eles, mas tem que valer para mim, é uma relação pessoal. Ah, mas pastor, e as nossas crianças que são batizadas, que fazem parte da aliança? Sim, fazem parte da aliança, é pessoal com você, e está ligado a você. Elas estão ligadas a você, mas ela sim é uma relação pessoal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá em João 17, versículo 3. O que significa essa expressão aqui? Que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que tem essa significância para nós? Conheçam a ti. É uma relação que eu devo conhecer a Jesus. Não é apenas uma nação, um povo, mas essa aqui é uma relação pessoal. Conhecer a Deus é uma questão de relação pessoal. É eu com Deus. Não adianta saber sobre Deus, que tem, e que Ele existe, e que Ele mandou Jesus Cristo a vir nessa terra. Eu tenho que reconhecer Ele em minha vida. Ele tem que ser meu e eu dele. Não adianta saber sobre Deus, tem que ter um relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento não é aquele relacionamento de distância, mas é um relacionamento de proximidade, de conhecimento. Só iremos confiar em Deus como uma criança que confia no seu pai, se tivermos uma relação de pai e filho com Ele. Sem isso, não tem como. Sem essa relação pessoal com Jesus e, por consequência, com Deus, nós não iremos apenas participar de um conceito, participar de um clube e não de uma igreja. Participarmos apenas de um lugar onde se reúne semanalmente e que a gente sustenta com os nossos, agora não dons, né, porque quem tem dons é crente, mas apenas com os nossos, aquilo que eu tenho de habilidade, seja musical, seja no servir, seja algo dessa forma, ou de preleções, porque não é nem mensagem. Mas quando Ele é meu, e eu sou filho dEle, e Ele é meu pai, então agora eu não participo de um clube, eu tenho uma igreja, um corpo, um povo reunido que eu faço parte, e que eu tenho intimidade como corpo, caminhando como corpo, e agora eu não tenho apenas habilidade, eu tenho dons e talentos que eu sirvo ao meu Deus, servindo na igreja, no corpo de Cristo e na comunidade onde eu sou inserido. Percebe que a relação muda. Agora eu conheço, eu tenho, Ele é meu. Romanos capítulo 10, versículo 14 fala assim: como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Não há como crer se não ouvir. É necessário ouvir. É necessário entender essa mensagem, deixar entrar no coração. Se você não ouvir, não entender, você não tem como crer. É uma relação pessoal, minha, pessoal, você, pessoal com o Senhor. Apesar de nós vivemos em comunidade, em igreja, mas esses que são inseridos na igreja, eles têm de primeira instância ter essa relação pessoal com Jesus e com Deus. O seu Salvador, o meu Salvador, o meu Senhor, o seu Senhor. Para sermos nós, primeiro tem que ter o eu com Deus. Também, esse relacionamento pessoal é conhecer a Deus,
é uma questão de envolvimento pessoal que abrange mente, vontade e sentimento. Essa relação de conhecer a Deus, ele tem esse envolvimento pessoal, mas não é um envolvimento pessoal do só, olá, tudo bem, eu conheço o Francisco, conheço o Antônio, mas só do oi, tudo bem? Não, conhecer a Deus não é isso, é ter um envolvimento que abrange mente, abrange vontade e sentimento. Eu reconheço intelectualmente, e esse reconhecer intelectualmente impacta as minhas vontades e os meus sentimentos. Nós temos uma frase no aconselhamento bíblico que fala: por que você faz o que você faz? Você faz o que você faz porque você quer o que você quer. O fazer está ligado pelo que você quer. Por que eu brigo com a esposa? Porque você quer. Então você tem a ação do fazer porque você quer. O que está dominando o teu coração. O pecado que domina o teu coração. O mesmo processo é o que aqui trabalha a mente, vontade e sentimento. Primeiramente a mente, entender a voz. Como querão naquele de quem nada ouviram, você ouviu. Então você crê. E ouvir é raciocínio, crer é sentimento e vontade. Processo do conhecer a Deus. E de mudar agora o meu comportamento. O salmista vai trabalhar esse conceito no Salmos 34:8, fala assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E esse conceito do provar, aqui é de pegar um pedaço, é de morder, é de degustar, é de não apenas aqui, estou vendo lá, já percebo que existe uma mudança, eu percebo que aquilo lá parece ser bom, parece ser agradável, parece ser justo, mas você provou, você sentiu. Se você não provou, então não tem essa experiência. Não tem como provar sem ali se envolver. Tem que pegar um pedaço sem ter esse entrelaçar. Eu nele e ele em mim. É uma forma figurada de refeição. Você vê lá aquela costela, Valdemir, maravilhosa, bonita, preparada, assada 12 horas no forno, ou então no fogo do chão. Aí você olha assim, você fala o quê? Esse negócio vai estar bom, hein? Mas você só vai saber se vai estar bom se você experimentar. Se você pegar um pedacinho e comer na boca. Aí você fala: rapaz, a costela está caindo, né? Está saindo o osso está saindo da carne. Rapaz, você fala, na horinha do almoço, dá até fica salivando, né? Fica até salivando. É bem isso mesmo. É uma delícia. Mas Jesus, ele também é esse conceito de se envolver, de experimentar. Não podemos conhecer uma pessoa sem ter experimentado andar com ela, ser amigo dela de longa data, de momentos fáceis e momentos difíceis. Só podemos conhecer nesse envolvimento. Você só vai conhecer a Deus através de Jesus, mas tendo um relacionamento de envolvimento com Jesus. Conhecer mente, conhecer sentimento e ações. Com Ele e para Ele. Mudando o nosso comportamento com Ele. Também conhecer a Jesus é conhecer a Deus e reconhecer que
É somente através da graça de Deus que podemos reconhecer Ele como nosso amigo, como a quem está do nosso lado. E aí eu ouvi um story essa semana no Facebook, de um pastor falando sobre a predestinação e eleição, que é incoerência, porque como que você vai falar para a pessoa aceitar Jesus, sendo que ela não pode aceitar Jesus? Aí eu falei assim, tá, mas quem que está falando em aceitar Jesus aqui, né? Aqui a gente fala assim, quem reconhece ser Jesus o seu Senhor, quem foi tocado pelo Espírito Santo, quem teve esse entendimento é que está sendo chamado para andar com Ele, que recebeu a vida e a vida eterna. Então reconheça isso na sua vida, mude de atitude e ande com Ele para a glória dEle. Percebe que muda a ação, tira a ação primária do homem e coloca a ação primária em Deus. Quem reconhece é quem Deus trouxe à luz ao evangelho da graça e do amor dele na vida daquela pessoa. Isso, e ele que convence, meu irmão, perfeitamente, é ele que convence, e o convencimento dele vem nos nossos corações para nós reconhecermos, apenas a partir desse processo que o homem pode dizer, eu aceito a Jesus como meu Salvador. E não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Perfeitamente. A graça de Deus vem até nós para nos salvar. Ele nos amou primeiro. Não é nós que amamos Ele primeiro. A graça de Deus se manifesta em um relacionamento íntimo e permanente para nos salvar e mais, e nos manter nele. É a graça de Deus, não sou eu que me seguro em Deus e fico agarrado em Deus e falo, daqui eu não salto, daqui ninguém me tira. Porque em algum momento minha mão irá cansar, em algum momento o meu físico irá se esgotar, em algum momento nós iremos ali nos exaurir de tanta força, e a nossa força irá se sucumbir, irá se terminar, e nós iremos largar. Mas é a graça de Deus que nos mantém salvo nele. É Deus quem vem até nós e nos escolheu para sermos amigos dele. Ele nos amou primeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 9, fala assim, mas agora reconheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Nós agora vamos conhecer a Deus, porque Ele se manifestou a nós, se fazendo conhecido. A graça veio primeiro para nos unir com Ele. Nós, os eleitos, mantemos ou somos segurados nele. Ele nos salvou e nos mantém salvo. É o que nós chamamos na teologia da persistência dos santos. Ele nos amou, Ele se revelou a nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo, e conhecê-lo, amá-lo, segui-lo e caminhar com Ele todos os dias. Mas de um relacionamento íntimo e aproximado dEle a cada instante. E aí você pode estar perguntando, o que muda? Muda muito, sabia? Muda muito. Porque quando Ele nos amou e nos mantém nele, eu tenho a certeza de que eu não vou cair da graça. Eu tenho a certeza de que em momentos da minha fraqueza, Ele é forte, independente de. Porque Deus não é movido a tempo, a circunstância e a momento. A noite é a mesma coisa que o dia. O frio é a mesma coisa que o quente, e o quente é a mesma coisa que o frio. A chuva é a mesma coisa que sem chuva, que é o tempo de estiagem. Não muda. Em Deus não falta nada. Em Deus não tem a seca, como está lá no Amazonas nesse tempo agora. Deus não precisa de água para levar comida para ninguém, ou de água para tomar, porque Ele é autossuficiente em todo o tempo.
Depender desse Deus é algo que move o nosso coração e que deve mover o nosso coração a ter a certeza de que nós não estamos servindo a alguém que é pequeno, alguém que se tiver condições, se o Senhor puder. Ué, o que Deus não pode? Se o Senhor puder, não. E se o Senhor querer, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Porque quando Ele quer, tudo acontece. Quando Deus quer, tudo acontece. E acontece quando no tempo dEle, na hora dEle. É isso que é esse Deus que nós servimos, e é esse conhecimento que deve estar em nossa mente, em nosso coração. Mas não apenas de saber, mas de experimentar na nossa vida. Quando aperta, quando dói, quando choro, é isso que vem no nosso coração. É essa verdade que vem na nossa mente. Mais ou menos, pastor, eu fico meio assim, choro. Pode chorar, é bom chorar. Chorar é bom. Limpa o canal lagrimal, né? Dá uma limpada na alma, né? Pode chorar, não tem problema não, mesmo sendo homem, tá? Pode chorar, os homens também choram e não há necessidade de não chorar. Mas se tem vontade de chorar, chore, mas chore lembrando de quem é o teu Deus. Mas chore recordando de que Ele te sustenta em todo o tempo. Mas chore tendo a consciência de que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Chore certo de que a verdade de Deus é com você e está contigo. Conhecendo a Deus e sendo conhecido também é no conceito de conhecer a Ele, mas um conceito de ser conhecido por Ele. Também é o ponto que eu quero abordar aqui nessa manhã. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos sempre a palavra nos orientando no processo de conhecer a Deus. E Ele se revela no processo, através da Bíblia, se mostrando para nós, se revelando para nós. Mas é muito certo também que quando nós nos aproximamos de Deus, agora, não é que Deus não nos conhecia. O processo aqui de conhecer é de ter essa intimidade com Ele, de ter esse relacionamento. Agora, esse reconhecimento é de que nós somos filho dEle. Ele nos fez filhos. Ele nos reconheceu como filhos dEle. E aí nós temos um ditado popular que fala assim, mas todos são filhos de Deus. Não é todos são filhos de Deus, não. Alguns são criaturas de Deus e são reconhecidos como criatura de Deus. Mas os filhos são aqueles que confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente assim seremos filhos. Fala, Chile. Isso, o Espírito testifica. O que ele testifica? Ele mostra, ele está confirmando isso. Que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito é o Espírito de Deus, porque Ele nos conhece. A palavra de Deus fala que Ele nos chama pelo nome. Pelo nome. A palavra de Deus fala que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Você é único para o Senhor. E Ele te conhece como pessoa. Pelo que você é e não pelo que você faz. É muito comum as pessoas chegarem para mim e me chamarem pelo aquilo que eu faço. Ô pastor, sei o que, pastor, eu faço. Sou pastor. Mas é algo que eu faço. Pastoreio. Mas Deus me chama não como pastor, mas Ele me chama como Otoniel. Pelo meu nome. Pelo aquilo que eu sou. Porque eu sou conhecido dEle. Ele me conhece. Ele sabe a minha história. No ventre da minha mãe, Ele já via os meus ossos sendo ainda ali formado. E a Bíblia fala que está ali meio informe. Está no comecinho ainda, não tem muita definição. E Ele me conhecia. E meu nome já estava escrito no livro da vida antes mesmo de nascer. É esse Deus que nos conhece, que nos ama
e que nos deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nós e para nos salvar. Viva esse Deus, ame esse Deus e caminhe com esse Deus todos os dias da sua vida, porque Ele te conhece. As meninas dos olhos de Deus sois vós. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí o texto continua, a fim de proclamar com o objetivo, de anunciar a verdade do Senhor, que nos tira das trevas e coloca na sua maravilhosa luz. Mas nós não podemos tirar de lado quem somos nós, que Ele nos conhece e que Ele trabalha em nossas vidas e corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Pai, damos graças, damos louvores ao Teu nome, Te exaltamos como Senhor da vida. Tudo está debaixo do Teu poder, ó Deus. Nada foge da Tua vontade. Queremos agradecer porque o Senhor nos dá a Tua palavra para Te conhecermos. Queremos agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra nos mostra Jesus para Te conhecermos. Queremos, ó Pai, agradecer porque podemos confiar no Deus Pai Todo-Poderoso, porque conhecemos, entendemos e conhecemos. Mas também, ó Pai, pedimos que o Senhor trabalhe em nossos sentimentos, porque inúmeras vezes nós sentimos medo, ficamos amedrontados, ficamos chorosos, ficamos preocupados, ficamos ansiosos. Não crescemos como deveríamos crescer em intimidade contigo. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós procuramos as coisas dessa terra mais do que as coisas do alto. Perdoe-nos, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja despertando o nosso coração a essa intimidade tal, a ponto de não olharmos mais para as coisas que os homens constroem, a prata, o ouro, as pedras preciosas, a riqueza, o prestígio, o autorreconhecimento. Mas que possamos olhar para Ti, Pai, e louvar o Teu nome e engrandecer o Senhor em todo o tempo. Tem misericórdia, Pai, de nós, nos abençoe sim, Pai. Abençoe-nos, ó Pai, para que muitos possam ver o Teu cuidado e o Teu trabalhar em nossas vidas e corações. Que a identidade paternal do Deus Todo-Poderoso esteja em nossos corações e encravada em nossas mentes, para que possamos entender e praticar e viver como filhos do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a termos intimidade contigo e nos aproximar mais a cada dia, em cada tempo e em cada luta. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.